Olá, bem-vindo ao canal A Bíblia Ilustrada. Hoje nós vamos falar sobre a crença errônea da eleição incondicional segundo a Bíblia, evidentemente. A discussão teológica em torno da eleição incondicional tem sido um tema de debate fervoroso entre estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. Embora alguns sustentem a ideia de que a eleição é um ato arbitrário e incondicional de Deus, à luz da Bíblia, essa crença pode ser questionável. A compreensão das Escrituras revela uma narrativa mais completa e abrangente sobre a eleição divina. Primeiramente, é essencial entender que a Bíblia é uma coleção de textos escritos por diversos autores ao longo de muitos séculos, refletindo uma variedade de contextos culturais, históricos e teológicos. Portanto, interpretar corretamente os ensinamentos bíblicos requer uma análise cuidadosa e uma compreensão holística do texto. Um dos versículos frequentemente citados em apoio à eleição incondicional é Romanos 9:11, onde Paulo escreve: Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. No entanto, ao examinar o contexto mais amplo deste versículo, percebe-se que Paulo está discutindo o papel da fé em Cristo, não a predestinação incondicional. Ele argumenta que a eleição não é baseada nas obras humanas, mas na graça de Deus oferecida por meio da fé. Outro texto frequentemente mencionado é Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, que declara: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Embora esses versículos afirmem a eleição divina, eles não implicam em uma escolha arbitrária e incondicional de alguns indivíduos para a salvação, enquanto outros são predestinados à condenação. Em vez disso, eles destacam o plano redentor de Deus para toda a humanidade, oferecendo a oportunidade de salvação a todos que creem em Cristo. Além disso, é importante considerar passagens como 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que declara: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse versículo é muito claro e ele ressalta a vontade de Deus, que quer que todos sejam salvos, indicando que a eleição divina não exclui ninguém, mas oferece a todos a oportunidade de redenção. Sabemos que Deus é justo e Ele não faz acepção de pessoas, conforme nós lemos em toda a Escritura Sagrada. Em conclusão, a crença da eleição incondicional pode surgir de uma interpretação limitada ou seletiva das Escrituras. Ao examinar cuidadosamente o contexto e o ensinamento geral da Bíblia, percebemos que a eleição divina não é arbitrária, mas baseada na graça de Deus oferecida a todos que creem, como está escrito na própria Bíblia Sagrada, em João capítulo 3,16, que está escrito assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia é cheia de declarações que Deus quer que todas as pessoas se salvem. Quem não vai se salvar? Aquele que não crê no sacrifício de Jesus Cristo, aquele que despreza o que a Escritura Sagrada diz, aquele que não dá a mínima importância em relação à fé na pessoa de Jesus Cristo. Esse com certeza vai se distanciar da fé, vai se distanciar de Cristo e com certeza não alcançará a salvação. Mas aquele, por pior que seja um homem, por mais pecador que ele seja, se ele olhar para a Escritura Sagrada e reconhecer nele, na sua pessoa, uma pessoa indigna de salvação, que não tem méritos, mas ele reconhecer que Cristo Jesus, esse sim, sem pecado, sem mancha, sem mácula, pagou o preço dos meus pecados, do seu pecado, na cruz do Calvário, e ele mesmo disse: Pai, está tudo consumado. Como quem diz assim: Pai, agora a humanidade está salva. Aquele fardo pesado do pecado, da condenação, imposto e colocado sobre os ombros da humanidade, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, eles foram extraídos na cruz, tirados dos nossos ombros, e hoje nós temos a palavra de Jesus Cristo que fala: tomai o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave,
e tereis em vós a vida eterna. Deus quer que todos se salvem. Creia nisso. Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é amor. Então, meus amados irmãos, vamos fazer a nossa parte, vamos procurar amar ao Senhor. E quem ama as Escrituras, quem ama ao Senhor, ele obedece ao Senhor. E o Senhor pede que nós obedeçamos e pede que nós venhamos a sermos cada dia mais fiéis ao Senhor. E o Senhor Deus, com toda certeza, salvará a sua alma se você crer no sacrifício do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo.